Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por José Neumann e Pinto. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Hoje eu tenho o privilégio de trazer para conversar conosco o professor Roberto Romano, professor de Ética da Universidade de Campinas, a Unicamp. Professor, já que ética é o assunto do dia, o senhor é a pessoa mais adequada para nos dar alguns esclarecimentos. Por exemplo, recentemente, o presidente do Tribunal de Contas da União disse que avisou o presidente Lula, em 2009, que não mandasse dinheiro para as obras da Petrobras, que o TCU tinha descoberto muitas irregularidades. O senhor acha que isso tem alguma gravidade? Isso poderia levar adiante algum processo em que se sabe que realmente o presidente tomou conhecimento da roubalheira na Petrobras? Eu acho que é gravíssimo, gravíssimo. Você ter um presidente da República que é responsável pelos destinos do país, advertido por uma autoridade de fiscalização, em nome do Congresso, porque o TCU é um auxiliar do Congresso, e não levar adiante uma investigação e aceitar a continuidade da aplicação desses recursos é evidentemente um ponto que mostra a falta de accountability do governo brasileiro. E isso é muito ruim. Professor, nesta semana, a revista Veja dá em sua capa um e-mail de Paulo Roberto Costa, que Lula chamava de Paulinho, para a então chefe da Casa Civil, no mesmo ano de 2009, dando indicações a respeito exatamente dessas observações que levaram o tribunal a se dirigir ao Congresso e o Congresso a determinar que não mandasse dinheiro para as obras da Petrobras auditadas, coisa que o Lula evitou vetando. E o senhor acha então que a Dilma, que era chefe da Casa Civil, também foi informada sobre a roubalheira da Petrobras antes? Olha, eu creio que o indício é fortíssimo, né? E cabe uma explicação um pouco mais clara e mais sagaz por parte do Palácio Planalto do que essa que foi ofertada ao país, dizendo que se trata de um costume, que é praxe. É uma praxe. A praxe se diz de muitos modos, né? Você tem a praxe de subtrair recursos públicos para cofres partidários. Isso é uma praxe, mas isso não é certo. Acabamos de ouvir o nosso colega aqui, Bob Fernandes, citando longamente um artigo de Ricardo Semler, que é tucano, e nesse artigo ele fez uma observação que eu gostaria de pôr à sua consideração, professor. O Ricardo Semler disse que um cidadão que dá uma gorjeta para um guarda, isso não é incomum, infelizmente, no Brasil, não tem autoridade para se indignar com o que está sendo noticiado sobre corrupção no Brasil. O senhor acha que existe realmente esse impedimento ético para quem tenha dado uma propina a um funcionário público qualquer, se manifeste a respeito da roubalheira maior? Eu acho que é uma comparação muito infeliz do Semler, porque, veja, quando você entra em qualquer repartição pública brasileira, você vê atrás um cartaz monstruoso dizendo que qualquer desrespeito ao funcionário público dá tantos anos de cadeia, mas não tem ao lado desrespeito ao cidadão, tantos anos de cadeia. No caso do guarda de trânsito, ele está usando a força física e muitas vezes para achacar. Né? Quer dizer, você não pode generalizar, mas ocorre isso, a força física, o revólver, etc. E no caso de quem mete a mão nos dinheiros públicos, não existe nenhuma força física operando, né? Não há nenhuma obrigatoriedade. Então, me parece que essa desculpa, e eu acho que é horrível que alguém pense dessa maneira, essa desculpa deixa de lado a tradição de arbítrio do Estado brasileiro. É bom lembrar sempre o que disse Pedro Aleixo, né? Sobre o guarda da esquina. Né? O presidente da República pode não abusar de uma lei autoritária, mas o guarda da esquina usa. Então, me parece que essa comparação do Semler é profundamente infeliz. Eu gostaria de fazer uma outra comparação. Um cidadão que dá, digamos que, um absurdo, né? Uma propina de R$50 para um funcionário público fazer andar um processo no Detran, por exemplo, esse cidadão está impedido de ficar indignado com o fato de um gerente da Petrobras
prometer devolver 100 milhões de dólares, ou seja, mais do que o dobro da última Mega Sena, né, que foi ganho por 2 pessoas, quer dizer, então ele ganhou 4 vezes o que cada ganhador ganhou. Essa diferença de valores influi também na importância ética da corrupção? Exatamente, sobretudo porque, veja, o cidadão que está na base da pirâmide não está certo quando ele oferece ou quando ele paga a propina. Mas, por outro lado, quem está no topo da pirâmide e quem está na Petrobras são pessoas qualificadas, são indivíduos que foram escolhidos, né, que têm um saber, inclusive, acadêmico, né, engenheiro, essas coisas todas. Essa pessoa tem muito mais responsabilidade. Isso é uma questão básica de ética e de direito. Quanto mais saber, mais responsabilidade. Professor, eu sei que esse assunto não é um assunto assim muito da sua especialidade, mas eu, quando entrei no Conselho de Economia da Fiesp, tive a oportunidade de ver uma palestra do Otávio de Barros, que é um dos mais respeitados macroeconomistas do Brasil, na qual ele fez um elogio rasgado ao governo Lula, à economia do governo Lula. E eu então lhe perguntei se não estaria ali confirmando que no governo Lula se deu dinheiro para o pobre na base e para o banco lá em cima e a classe média é que se saiu mal. Hoje, nós temos aí uma grande revolta do PT e de quem votou em Dilma, porque ela está prestes a nomear Joaquim Levy, do Bradesco, com a indicação de Lázaro Brandão, que se recusou a permitir que Trabuco assumisse o Ministério da Fazenda. O senhor acha que essa grande revolta dos petistas em torno de Joaquim Levy, em torno de Nelson Barbosa e, sobretudo, de Cátia Abreu no Ministério da Agricultura, ela ainda é um reflexo da exacerbação de ânimos no fim da campanha, que levou, inclusive, a Dilma a criticar muito o Aécio porque tinha escolhido o Armínio Fraga para ministro da Fazenda? E pior, o que foi feito pela propaganda com Marina Silva. Aquela história de que o banqueiro ia puxando, né, o feijão da mesa do pobre. Né? Então, esse tipo de coisa me leva sempre a pensar sobre o realismo pequenininho, né? O pequeno realismo. Esses defensores dessa política governamental realista se imaginam de esquerda e defendem uma posição realista de aceitar qualquer aliança com a direita, porque isso lhe traria possibilidade de ganho eleitoral. Né? E isso mostra os resultados. Agora, se, me perdoe a coisa um pouco grosseira, né? Mas nós temos um ditado que vem de longa data, né? Quem pariu Mateus que o embale. Né? Eles pariram esse governo e eles vão ter que embalar. Professor, eu li no domingo um artigo que sempre eu leio, que é do Ferreira Goulart, que é sempre lúcido na Folha, né? E ele diz uma das coisas que eu gostaria de perguntar aqui ao senhor. Ele diz que não há discussão sobre a questão da legitimidade do voto dado a presidente Dilma Rousseff. No entanto, há muitas dúvidas no Brasil em relação a ter havido ou não ter havido fraude na eleição. O senhor concordaria com o Ferreira Goulart de que realmente essa eleição é indiscutível, que não houve mesmo fraude na contagem final? Olha, nós temos um dogma que foi assumido pelo TSE e pelo STF, da inviolabilidade da urna eletrônica. Né? E existem laudos, existem relatórios. O senhor conhece algum especificamente? Conheço o da própria Unicamp, né, que coloca em questão essa inviolabilidade. Então, o STF e o TSE aceitaram esse laudo, né, seletivamente. Né? Ele analisa, por exemplo, as urnas, dizendo que ela tem um grau razoável de confiabilidade. Porém, apresentou uma série de senões que não foram levados em conta e que precisam ser analisados com rigor nesse momento. O senhor acha, então, que uma das prioridades da oposição neste governo Dilma pode vir a ser tentar estabelecer, é possível tentar estabelecer um processo mais transparente de coleta e apuração de votos através dos computadores, do sistema eletrônico? Desde que a oposição tenha o rigor para consigo mesma que ela exige do governo.
Infelizmente, a nossa oposição não está à altura. Ela não tem feito oposição, ela tem sido a leal opositora de Sua Majestade, o Presidente da República, ao Presidente da República. É isso que, me parece, fez com que a oposição fosse praticamente ausente durante todo o período Lula e boa parte do governo Dilma. Nesse caso específico, a gente pode até lembrar o fato de que a oposição tentou discutir a apuração depois, quando passou aí 4 anos sem querer sequer ver o que estava acontecendo lá dentro disso, não é verdade? Exatamente. E, olha, pelos sinais que nós estamos tendo, ela continua nessa posição de retranca. Ela continua observando como se não fosse interessada no assunto. Bom, foi um prazer enorme ter estado aqui com o professor Roberto Romano e é com você, Gabriel.